Olá, hoje a pergunta é da Luísa. Na verdade, foram 3 perguntas complementares que estão bem interessantes. Primeiro, ela perguntou assim: quais são as estratégias nutricionais para a reversão da placa aterosclerótica? E aí ela perguntou em seguida: estatinas baixam o colesterol, mas não impedem a aterosclerose. Como evitar as placas? E a última pergunta foi: por que as pessoas com colesterol baixo desenvolvem aterosclerose? Então, são perguntas diferentes, mas que cada uma complementa a outra, para a gente poder falar de pontos aqui muito importantes, que também existem muitos mitos em relação às questões de aterosclerose. Então, além de outros fatores que já estão bem descritos, que é o desequilíbrio da alimentação, o sedentarismo e uma série de outras questões que podem estar envolvidas com o desenvolvimento da aterosclerose, existem outros fatores também. Mas é importante a gente lembrar o que é a aterosclerose, né? A aterosclerose, ela envolve um processo inflamatório onde a gente tem o acúmulo de placas de gordura, cálcio e substâncias que também promovem essa inflamação, e elas podem se depositar especialmente no coração ou em outras partes do corpo, que também no cérebro. E esse acúmulo dessas placas de ateroma, elas são extremamente perigosas. Então é isso que realmente vai causar o grande problema. Então não necessariamente um dos marcadores que as pessoas utilizam para ser um marcador de risco para aterosclerose, que é os níveis de colesterol, especialmente o LDL, ele não é o fator principal, ele pode ser um dos fatores. Então por isso que você pode ter um colesterol baixo e mesmo assim desenvolver aterosclerose, porque existem outros fatores. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse slide quais são os outros fatores que podem estar envolvidos no processo de aterosclerose e nesse agravamento aí do quadro. O primeiro deles é o estresse oxidativo. Quando a gente tem o estresse oxidativo, que quando você tem a deficiência de antioxidantes e o excesso de radicais livres, isso pode agravar, mesmo que você tenha o colesterol baixo. Então, o grande problema do LDL, às vezes, estar elevado, é a chance que isso pode causar de oxidação, esse LDL ele ser oxidado, mas isso não impede, mesmo que você tenha o LDL baixo, se você tiver deficiência de antioxidantes e um excesso de inflamação e estresse de radicais livres sendo produzidos pelo seu corpo por uma série de razões, isso pode aumentar esse risco. E coloquei aqui o exemplo de uma das enzimas antioxidantes que a gente olha bastante, até mesmo em questões de teste genético, é a superóxido dismutase. Ela é uma das enzimas antioxidantes que protege muito essa formação das placas de ateroma. E esse excesso de radicais livres pode ser por uma série de fatores. Pode ser até mesmo por alguma doença inflamatória ou até mesmo pelo excesso de exercício físico extenuante, sem a inclusão de antioxidantes e sem uma proteção antioxidantes efetiva. Pode ser até mesmo pelo estresse mental, né? Aquelas pessoas que estão passando por uma série de processos que envolvem também o estresse mental, isso influencia muito nessa cascata de produção de radicais livres. Outro fator extremamente importante, né, que além do LDL para a gente pensar nas placas de aterosclerose, é a microbiota intestinal. Então, a composição das nossas bactérias do intestino, elas influenciam muito nisso. E tem uma substância que eu coloquei aí, que é o TMAO, que é a trimetilamina oxidada, e isso pode aumentar. Existem diversos estudos já associando essa alteração da microbiota, a produção dessa substância TMAO e o aumento do risco para as placas de ateroma. Então, focar também no intestino e nesse equilíbrio das bactérias intestinais, ela vai ser super importante. E existe também os polimorfismos genéticos, que são as condições que você tem uma tendência até o LDL aumentado, mesmo que você tenha o controle do seu estilo de vida, mas isso faz também que algumas pessoas, mesmo tendo os níveis normais de LDL, elas possam aumentar. Então, eu coloquei um exemplo aí de alguns desses genes, ApoE4, PCSK9, ABCG5, ApoA1, ApoA5, ApoB, são grupos de genes que a gente observa também em algumas questões individuais, se vai ter ou não esse risco maior. Associado isso a um estilo de vida ruim, alimentação inflamatória, excesso de bebida alcoólica, sedentarismo, isso também vai aumentar bastante o risco para aterosclerose.
que traz para a gente a maioria das estratégias nutracêuticas, das estratégias nutricionais, principalmente a utilização de alguns fitoquímicos e compostos importantes para a terapia da aterosclerose. Então, esse é um trabalho bem interessante. Eu vou mostrar aqui no próximo slide uma figura que ele separa para a gente quais são, desse passo a passo do desenvolvimento da aterosclerose, os principais aspectos. E vocês vejam que dos principais aspectos relacionados à aterosclerose, a gente tem a oxidação do LDL, e para essa oxidação do LDL, uma das estratégias que a gente pode utilizar é a vitamina C, os flavonols. Dentro desse grupo de flavonols, existem umas substâncias que se chamam catequinas, e as catequinas a gente encontra nos chás. Então, por isso que tem diversos chás com ação de redução também das placas dessas placas de ateroma. O outro grupo aqui também são os polifenóis, as catequinas presentes no cacau. Então, o cacau, principalmente se for aquele chocolate amargo, né, acima de 80% de cacau, ele é super interessante. E uma outra substância que se chama hidroxitirosol. O hidroxitirosol é uma substância presente no azeite de oliva. Então, por isso que eles já são bem descritos, então, vitamina C, o cacau e também o azeite de oliva como redução da aterosclerose. Só que vejam que esse é apenas um dos mecanismos e uma das formas em que a placa de aterose, essas placas, elas podem ser formadas. Outros fatores, como por exemplo, a expressão gênica pró-inflamatória, esse excesso de inflamação. Então, se você já tem uma tendência a ser muito inflamado, então mesmo que os outros fatores também estejam equilibrados, isso pode aumentar também esse risco. E para isso, a gente pode aumentar a nossa ingestão de ômega 3, ômega 6, só que o ômega 6 que tem uma característica de equilíbrio entre ômega 3 e 6, né? Então, principalmente presente nas castanhas. O hidroxitirosol de novo, a alicina é um composto presente no alho, então por isso que tem alguns suplementos que é a base de extrato de alho, que para algumas pessoas isso vai ser bastante interessante. Os flavonols aqui presentes de novo e as fibras alimentares. As fibras alimentares, elas vão também ajudar tanto na composição da microbiota do seu intestino, como também ajudar nesse controle pró-inflamatório. E isso evitando também a formação de novas placas. Temos também o mecanismo de recrutamento de monócitos, que vão aumentar ainda mais essa resposta imunológica e inflamatória. Então aqui de novo a gente tem as estratégias com ômega 3, ômega 6, alicina e fibras. A formação de células espumosas, então essas células que realmente vão agravar o caso das placas de ateroma. Então ômega 3, alicina, e aqui entra uma nova substância que chama fitoesteróis. Os fitoesteróis, elas são moléculas que têm uma estrutura parecida com o colesterol e elas são bastante efetivas também para prevenir a formação dessas placas. E existe também dentro desse processo que é a estabilidade dessa placa. Uma vez que você já tenha, a gente tem que também se preocupar em manter a estabilidade dessa placa. E isso pode ser feito com o equilíbrio dessas gorduras poliinsaturadas e também com uma ingestão adequada de fibras na alimentação. Então, pensar nas placas e no risco para a aterosclerose é você não pensar simplesmente no colesterol, e muitas vezes, inclusive na pergunta da Luísa, que ela falou assim, mas tem pessoas que tomam os medicamentos para fazer a redução, tomam as estatinas, né? Então, muitas vezes você está tirando ali apenas um pequeno fator e que para algumas pessoas nem é esse o fator mais importante, porque não é só isso que vai fazer com que você tenha a redução desse risco. E outra coisa importante é que às vezes você está tomando estatina e o risco disso, os efeitos colaterais disso, não vale a pena se você tiver o equilíbrio e pensar em cada um desses passos, em cada uma dessas estratégias dentro da sua alimentação e estilo de vida, vai ser muito mais interessante do que ficar tomando um medicamento em longo prazo. Então, para resumir, nesse slide eu coloquei aí essas substâncias e essas estratégias de uma forma com que vocês possam pensar, né, e trazer essas reflexões. Então, uma boa concentração de ômega 3, tanto EPA e DHA, que são frações, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal também sobre a suplementação de ômega 3, então vejam lá para vocês saberem essa diferença do que é EPA e DHA. Temos os compostos dentro do azeite de oliva, além do hidroxitirosol, temos a oleuropeína, e eles são compostos extremamente antioxidantes. Em algumas situações a gente pode fazer a suplementação apenas com esses compostos específicos para poder potencializar os resultados. Os antioxidantes, como eu falei,
além da vitamina C, podemos complementar com vitamina E, zinco, selênio, a coenzima Q10, que é uma das principais aí estratégias, inclusive eu tenho 2 vídeos aqui no canal só sobre a coenzima Q10, isso ajuda muito em toda a prevenção, em toda a estratégia. A curcumina, suplementação com curcumina ou com o açafrão também dentro da alimentação. A dieta em si com a característica anti-inflamatória, então realmente excluir os alimentos que sejam mais inflamatórios, aqueles alimentos que têm essa capacidade de promover inflamação, que são os alimentos processados, industrializados, muito o excesso de agrotóxico. Então tudo isso, fazer uma dieta que seja com a característica bem anti-inflamatória vai ser excelente e rica em fibras, né, as fibras importantes para isso também. E as substâncias específicas, como eu mencionei anteriormente, que é a lisina, que está lá no extrato do alho, o fitosterol, que é esse componente parecido com a molécula de colesterol, as catequinas presentes nos chás, então tem diversos chás que têm essa ação de equilibrar, tanto de reduzir o colesterol, mas que também previne todo esse processo, o cacau, o licopeno, que é uma substância que está ali no tomate, né, principalmente no extrato de tomate, então quando você faz isso de forma natural, melhor ainda. O resveratrol, que é um composto que é um dos mais conhecidos para isso, que é um composto presente nas uvas. Então, na uva em si, tem vários compostos antioxidantes super interessantes que ajudam nessa reversão. E um outro composto muito interessante, que isso a gente utiliza a título de manipulação, a gente faz isso em farmácia de manipulação ou também, às vezes, numa suplementação que já vem pronta de determinadas marcas, que é a berberina. São todas essas estratégias, elas são complementares junto com um bom estilo de vida, junto com um bom acompanhamento e uma boa avaliação individual para entender realmente quais são essas principais causas e o que está acontecendo por trás dessas placas e desse risco para a aterosclerose.